Olá a todos, estamos começando hoje um novo capítulo do Kitzur Haruch, capítulo 23, que ele trata da leitura da Torá feita toda segunda e quinta-feira. Esses últimos prakim, eles têm como base a ordem da Tfilá. A gente falou sobre Psukei de Zimra, Brachot do Kriyat Shema, o Kriyat Shema, Amidah, Hazarat Tachanun. E depois do Tachanun, toda segunda e quinta-feira, temos a leitura da Torá. Então esse nosso capítulo vai falar sobre como é feita a leitura, quantos Psukim devem ser lidos, como se tira o Sefer Torá, quem sobe na Torá, quais são as Brachot a serem feitas, todas as mitzvot e alachot ligadas à leitura da Torá semanal. Porém, antes de começar o nosso capítulo, vamos fazer uma pequena introdução histórica de onde surgiu essa leitura da Torá como a gente tem agora. A priori, a gente não encontra na Torá uma mitzvah de ler na Torá, especificamente da forma como a gente faz hoje em dia. A gente encontra na Torá a mitzvah veshinam tam levanecha, de ensinar a Torá para os filhos, de estudar a Torá, que devemos estudar noite e dia, mas a gente não encontra uma mitzvah específica de ler a Torá em público do modo como a gente faz hoje. Então, da onde surgiu esse costume realmente de ler na Torá? Então, aparece em nossos sábios que esse costume de ler na Torá é um decreto de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu é aquele que trouxe para o mundo a Torá, mas ele também tinha um Beit Din, ele também tinha um tribunal, e quando necessário ele fez decretos. Um dos decretos que Moshe Rabbeinu fez foi de que devemos ler a Torá pelo menos a cada 3 dias. Moshe Rabbeinu viu que o povo no deserto, se eles passavam 3 dias sem estar conectados com a Torá em público, todo mundo junto, eles enfraqueciam, eles acabavam caindo, eles acabavam piorando. Então, Moshe Rabbeinu decretou que deve-se ler a Torá pelo menos 3 vezes, uma vez a cada 3 dias. Por isso, ele decretou que lemos a Torá na segunda-feira, na quinta-feira e no Shabat. Assim, não passam 3 dias sem um contato com a Torá. Posteriormente, Ezra Sofer, ele ampliou essa takaná e decretou que devemos ler a Torá também no Shabat à tarde, a Parashá da próxima semana. Ele decretou também que 3 pessoas devem subir na Torá, como a gente costuma hoje, Cohen, Levi e Israel, isso a gente vai ver mais para frente, Bezrat Hashem. Agora, nós lemos semanalmente a Parashá da semana e uma vez por ano nós acabamos a leitura de toda a Torá e fazemos uma festa de Simchat Torá. Porém, esse costume de acabar a Torá anualmente é um costume que existia somente em Bavel. Em Eretz Israel o costume era um pouquinho diferente, eles acabavam a Torá a cada 3 anos. Ou seja, embora Moshe Rabbeinu decretou que deve-se ler um pouquinho da Torá, ele não decretou exatamente o quanto ler, e dependendo do local, a Torá foi dividida em algumas partes, e a cada semana era lida uma parte. O nosso costume hoje em dia vem basicamente de Bavel, no qual a gente acaba a Torá anualmente. Então vamos lá, vamos começar com a Halakha Aleph. Kitzur Shulchan Aruch, Perek Kav Gimel, 23º capítulo, Halakha Aleph. כשמוצאים את הספר תורה מן הארון הקודש ונושאים אותו על התיבה שקוראים בו שם, נושאים אותו דרך צפון, שהוא לימין הנושא, וכשמחזירים אותו אל הארון, נושאים אותו דרך דרום. Quando se leva o Sefer Torah do Aron HaKodesh para a Bimá, para a Teivá, onde ele vai ser lido. Vamos só incluir aqui algo que existe no costume Ashkenaz, que é falar o Berech Shmei. Berech Shmei é uma tefilá especial que aparece no Zohar. De acordo com alguns poskim trazem que é uma tefilá especial, que ela tem 133 palavras, tem aqui algumas kavanot por trás dessa brachá. Mas Berech Shmei aparece no Zohar que quando se abrem as portas do Aron HaKodesh, também as portas do céu se abrem, e é um momento específico muito, muito bom, muito apto para fazer tefilot. As tefilot são aceitas. Então o próprio Zohar já traz essa brachá, que é conhecida como Berech Shmei. A gente faz essa brachá em aramaico. Tem costumes quando se faz essa brachá e quando não se faz essa tefilá. O costume Ashkenazi, Sfard, pelo menos, é fazer toda segunda, quinta e Shabbat, sempre que abrem o Sefer Torah, abrem o Aron HaKodesh, tem leitura da Torá, se faz a brachá de Berech Shmei. Costume Sfaradi é fazer somente no Shabbat. Tem costumes e costumes. Aqui o Kitzur não traz esse costume do Berech Shmei, possivelmente porque em alguns Sidurim Ashkenaz não se faz isso comumente, somente no Shabbat, mas não na tefilá de segunda e quinta-feira.
De qualquer jeito, durante esse Berech Shmei a gente faz uma tefilá especial e logo depois o Sefer Torah é tirado, embora na linguagem do Zohar está escrito que quando tiram o Sefer Torah do Aron HaKodesh, aí se deve fazer o Berech Shmei, ou seja, não se deve fazer esse Berech Shmei somente depois de abrir, deve primeiro tirar o Sefer Torah e com o Sefer Torah na mão, o Tzibur fala ele, mas tem costumes, a maioria dos costumes aqui na hora que abrem o Aron HaKodesh, já se começa o Berech Shmei e depois tiram o Sefer Torah. De qualquer jeito, fala que Shulchan Aruch, quando vai se levar o Sefer Torah do Aron HaKodesh, onde ele se encontra para Teivá, deve-se ir pelo lado direito, que é o lado norte da pessoa que está carregando, e quando se devolve pelo lado sul, que é geralmente o lado esquerdo de quem está carregando. Obviamente vai depender muito de onde se encontra o Beit HaKnesset, se ele encontra ao oeste ou ao leste de Eretz Israel, mas o principal ponto aqui que ele fala é que deve-se levar o Sefer Torah pelo norte e devolver ele pelo sul. Precisa-se carregar o Sefer Torah do lado direito, na mão direita, o mitzvah kol adam she'Sefer Torah over lefanav she'ilavu oto ad el hateva. Todo mundo que vê o Sefer Torah passando, tem mitzvah de acompanhar o Sefer Torah até a Tevá. Obviamente, se não tem espaço na sinagoga e se não dá para andar atrás do Sefer Torah, então não tem a necessidade, mas de forma geral, quem vê o Sefer Torah passando deve acompanhar ele até a Tevá. Quando a gente diz que deve segurar com a mão direita, isso daqui é tanto para destros quanto canhotos, porque aqui a fonte para isso é um outro pasuk, que está escrito claramente no pasuk mão direita. Com relação ao Tefilin, está escrito Yadecha. A palavra Yadecha na Torá está escrito com um rei a mais, representando o que é Yad Keha, mão fraca. Então aqui vai depender, alguém destro coloca o filho na mão esquerda, alguém canhoto coloca o filho na mão direita. Mas com relação a segurar o Sefer Torah, está escrito Mimino Esh Dat Elamo, que a Torá entregue da mão direita de Kadosh Baruch Hu, e assim a gente deve segurar o Sefer Torah também. Então aqui é a direita absoluta, a direita de todo mundo, não a mão fraca ou a mão forte. Alachá Bet, Aolei la Torá, Yesh lo litatef betalit metzuyetet. Quem vai subir na Torá, ele deve colocar talit. Obviamente, para Sfaradim, que já desde o Bar Mitzvah se coloca talit, essa alachá é irrelevante, digamos assim, porque sempre todo mundo coloca. Ashkenazim a partir do casamento, mas essa mitzvah é válida em duas situações. Primeiro, Ashkenazim que não casaram ainda, que não usam talit, na hora de subir na Torá deve-se colocar talit, e também na tefilá de Mincha. Muitas vezes na tefilá de Mincha as pessoas estão sem talit, a priori deveria se colocar talit. Agora o motivo que se coloca talit é pelo kavod do tzibur, pelo kavod das pessoas que estão em volta. Por isso, em Mincha de Shabbat, por exemplo, quando se lê na Torá, muitos não colocam talit, porque em Shacharit de manhã, que está o tzibur inteiro, todas as pessoas no Beit HaKnesset estão de talit, aquele que sobe, ele não pode ser diferente estar sem talit, então ele precisa colocar. Mas em Mincha de Shabbat, já que ninguém está usando o talit, não tem necessidade específica de colocar o talit. No caminho, geralmente, independente de onde a pessoa senta, tem dois caminhos para Bimá, tem dois caminhos para o lugar onde se encontra o Sefer Torah. Um caminho curto e um caminho longo. Você pode dar a volta ou você pode ir direto. Então, ao subir, quando a pessoa vai subir na Torá, quem foi chamado para subir no Sefer Torah, ele está indo em direção ao Sefer Torah, ele deve pegar o caminho mais curto, e na hora que ele desce, na hora que ele vai embora, ele deve pegar o caminho mais longo, muitas vezes dando a volta em torno da Bimá. Vem Shnei Drachim Shavim, se os dois lados são iguais, exatamente iguais, para ele não tem diferença a distância, Ole Bederech Yamin veored Baderech Hasheni, ele sobe pela direita e desce pela esquerda, como a gente viu em algumas alachot, que a gente sempre dá preferência para o lado direito, que representa o lado de Chesed no mundo. Venoagim Shumamtin Ad Sheole Acharav Amar Abracha Achrona veored Ben Gavra Le Gavra. Agora, quando pode descer, a priori algumas pessoas devem estar acompanhando a leitura da Torá. Tem quem diga 2 pessoas, no Yerushalmi parece que 3 pessoas devem estar em volta do Sefer Torah durante a leitura. Geralmente você tem a pessoa que está lendo, a pessoa que está acompanhando e o gabai, ou a pessoa que está chamando, ou a pessoa que subiu primeiro, antes da pessoa que está subindo na Torá agora. De qualquer jeito, deve se preocupar que tenham sempre 3 pessoas, e aquele que subiu, depois que ele acaba a brachá, ele não deve ir embora, ele deve se manter na Bimá, próximo ao Sefer Torah, do lado da pessoa
da próxima pessoa subir, e somente quando a próxima pessoa que subiu terminar a última brachá, que ele acabou completamente a leitura dele, ele fez a brachá chroná, aí a pessoa que subiu antes pode sair. Não deve sair antes que a última brachá seja feita ou sair no meio da leitura, deve-se esperar realmente o próximo a subir completar a leitura dele, fazer a última brachá, e aí a pessoa pode descer.